Exulte, iam angelica turba celor. Ao sexto domingo da Páscoa, com a chegada ao sexto domingo da Páscoa, nós estamos, por assim dizer, nos aproximando cada vez mais do encerramento deste tempo litúrgico. E a liturgia de hoje, ela nos apresenta, assim como palavra-chave, né, exatamente a palavra comunhão. Nosso Senhor Jesus Cristo, né, vai falar dessa relação entre ele e o discípulo, e nessa relação entre ele e o discípulo acaba por também estar se relacionando com o Pai e com o Espírito Santo. E isso nós escutamos exatamente no Evangelho, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: quem me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Essas palavras de nosso Jesus Cristo demonstram exatamente essa intimidade que o discípulo passa a ter com ele a partir do momento que passa a escutar, e não somente escutar, mas processar essa palavra no seu interior, de tal modo que ele passe então a ser dirigido, conduzido, iluminado pelo Espírito Santo. E essa morada de nosso Senhor Jesus Cristo, essa morada de Deus na alma, no coração do ser humano, a teologia chama de inabitação. Nós, quando cantamos a sequência de Pentecostes, na solenidade de Pentecostes, referindo-nos ao Espírito Santo, nós diremos que o Espírito Santo, ele é hóspede da nossa alma, não é? Então, essa morada de Deus em nosso coração é o que a teologia chama exatamente de inabitação. Mas quais são, na prática, os resultados, produzidos por essa presença de Deus no nosso coração, na nossa alma, naquilo que nós chamamos de inabitação de Deus? A alma, com a presença divina, meus prezados irmãos e irmãs, ela é enriquecida com uma torrente de graças, que faz com que cada vez mais esse homem, essa mulher, esse Filho de Deus, ele participe na própria santidade de Deus. A respeito disso, inclusive, o próprio São Pedro, na sua segunda carta, no primeiro capítulo, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-nos por esse meio participantes da natureza divina, subtraindo-os à corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Essas palavras de São Pedro demonstram exatamente essa realidade que acontece em nós a partir do momento que nós, ingressando na vida trinitária por meio do sacramento do batismo, fazemos parte então dessa comunhão com Deus. Pois bem, como entender esse guardar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós escutamos no Evangelho de hoje, a tal ponto que ele venha fazer de nós a sua morada? Assim sendo, acredito que o melhor exemplo, o melhor modelo nos é dado por São Lucas em seu Evangelho, quando nos apresentando a pessoa de Maria, vai dizer que Maria Santíssima, ela guardava tudo em seu coração e meditava nessas coisas, no silêncio da contemplação. Então, é nessa atitude de guardar a palavra de Deus que vem, então, em nosso auxílio, o Espírito Santo, que, como também nos diz o Evangelho de hoje, palavra de nosso Jesus Cristo, o Espírito que o Pai enviará em meu nome vos recordará tudo o que eu vos disse. Então, é o Espírito Santo que vai iluminando a nossa mente a tal ponto que nós passamos a compreender de fato o sentido dessas revelações de Deus na nossa vida. E a igreja, como todos nós sabemos, ela é ensinada pelo Espírito Santo no decorrer dos séculos, a ir discernindo a sua caminhada sem nunca se afastar exatamente do propósito para o qual ela foi instituída. E, nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs,
ela exerce um papel fundamental na salvação das almas quando anuncia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e não se furta, assim, a apresentar a todos os homens no mundo inteiro, né, essa necessidade de estar em comunhão com o nosso Salvador. É por isso que ela deve estar sempre atenta, à igreja, né, às exigências do tempo, a fim de oferecer a todos a salvação que nos vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja, enquanto aquela que é depositária da revelação de nosso Senhor, é aquela que está, assim, diria, aberta a acolher todos os que queiram, de fato, aproximar-se de Deus, né? E essa aproximação de Deus, nós vemos, por exemplo, na segunda leitura de hoje, quando se fala da Nova Jerusalém descida do céu, né? E essa Nova Jerusalém descida do céu, com todo o simbolismo que nos é apresentado na segunda leitura e em todo o contexto desse capítulo do livro do Apocalipse, quer significar exatamente que a salvação que nós buscamos alcançar, ela não é fruto exatamente do nosso esforço humano, mas é pura graça de Deus. É Deus quem nos oferece. E esse dom que nos é oferecido do alto, ele vem exatamente proveniente do coração de Deus. A esse ponto da nossa reflexão, já que estamos falando de guardar a palavra de Deus, estar em comunhão com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, e esse guardar a palavra e estar em comunhão com Deus, implicando também o anúncio do Evangelho a todo o mundo, convém lembrar que o principal serviço da igreja é exatamente a salvação das almas. Então, procurar o louvor de Deus, a adoração de Deus e a salvação das almas. E, logicamente, que quando a gente fala de tarefa evangelizadora, de missão, né, nós devemos pensar que essa tarefa não é específica, única, exclusiva dos ministros ordenados, mas de todo o conjunto dos batizados, né? A propósito disso, vale a pena, por exemplo, a gente recorrer a um documento do Concílio Vaticano II sobre a Igreja Lumen Gentium, e neste documento, falando da consagração do mundo, né, o concílio vai colocar o seguinte: Cristo Jesus, sumo e eterno sacerdote, querendo continuar também por meio dos leigos o seu testemunho e o seu ministério, vivifica-os com o seu Espírito e impele-os constantemente a toda obra boa e perfeita. Àqueles que unem internamente à sua vida e missão, dá-lhes também parte no seu mundo sacerdotal, em ordem a exercerem um culto espiritual para a glória de Deus e salvação dos homens. Por estes motivos, leigos, enquanto consagrados a Cristo e ungidos pelo Espírito Santo, têm uma vocação admirável e são dotados de capacidade para que o Espírito produza neles frutos sempre mais abundantes. Todas as suas obras, orações e iniciativas apostólicas, a vida familiar e conjugal, o trabalho cotidiano, o descanso do espírito e do corpo, se forem realizados no espírito, e até mesmo as contrariedades da vida, se levadas com paciência, convertem-se em sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, que na celebração da Eucaristia se oferecem piedosamente ao Pai, juntamente com a oblação do corpo do Senhor. Assim também os leigos, procedendo santamente em toda parte como adoradores, consagram a Deus o próprio mundo. Então vejam quanta beleza que o concílio vem nos apresentar a respeito do apostolado, né, que os leigos, os batizados, são chamados a fazer no mundo. E é dessa maneira, portanto, que cada um de nós, né, na sua a parte que nos cabe na igreja, vamos desenvolvendo assim a nossa vocação à santidade. Então peçamos a Deus, neste sexto domingo da Páscoa, que nos ajude cada vez mais a entrar nessa comunhão perfeita com Ele, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo,
e nessa atitude de conservar a palavra em nosso coração, sermos pessoas audaciosas em levar adiante esses ensinamentos para que outras pessoas alcancem então a vida eterna, a salvação. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.